Voltando aqui com o Dr. Jamil Hassan, meu grande amigo, e você que está chegando agora, acompanhe esse debate excelente aqui na Rede Premium TV. Nós estamos falando sobre o aborto, sobre a fundamentação do aborto. Por que o Dr. Jamil é a favor do aborto e os prós e os contras? Jamil, a palavra é sua. Meu querido, vamos continuar o tema. Vamos. Essencial, hein? O artigo 5º da Constituição Federal Caput, ele fala da proteção à vida, né? E eu vou comentar rapidinho sobre uma situação histórica da Constituição de 88, né? Nós tínhamos lá Ulisses Guimarães, que era o nosso grande constituinte e tal, e o artigo 5º da Constituição recebeu várias emendas, várias propostas de emenda. Que a vida, que há a proteção da vida, né? Protege-se a vida. Aí começaram a questionar nos projetos, a partir de qual momento vai ser dada a proteção à vida? Momento constitucional, estamos falando da Constituição. E aí vieram propostas. Será protegida a vida a partir da concepção? Não foi aprovado. Será protegida a vida a partir da fecundação? Não foi aprovado. Será a partir da constatação? Também não foi aprovado. E qual foi o texto aprovado? Que é o que nós temos hoje, que é a vida biográfica, ou seja, a Constituição Federal se refere à vida de pessoas vivas, que nasceram, aquilo que está no artigo 2º do Código Civil. É esta a proteção. Eles não citam nada... Nada sobre nascituro, sobre pessoas que vão nascer no futuro. Não há citação, é proteção à vida biográfica. O STF já resolveu esse problema no ano de 90. Certo? O que isso quer dizer? Que a Constituição delegou para a legislação infraconstitucional o tema abortamento. Aí nós vamos pegar o Código Civil. Ele fala alguma coisa sobre o tema? Ele não fala. Ele diz lá, a pessoa natural, nós passamos a existir a partir do momento que nascemos com vida. Mas o direito põe a salvo, ou melhor, a lei põe a salvo os direitos a partir da concepção. Então os direitos materiais, que fique muito claro, porque o Código Civil é uma legislação patrimonial, ela não protege a vida, ela protege o patrimônio da pessoa. Então, quando ela fala que está protegido o direito do nascituro, é o direito patrimonial, algo que se converte em dinheiro, é isso que nós estamos falando, e a honra. E aí nós vamos ter que nos socorrer à legislação que determina a doação de órgãos. É lá que está o segredo sobre o abortamento. Olha que coisa maluca, né? Maluco, meu. Agora, hoje, com a medicina avançada da forma que está, sim, nós temos condições de saber, enquanto feto, se a criança vai nascer com cérebro, com deficiência. Eu julgo que uma proteção à vida é a gente encerrar a vida de uma pessoa que tem uma condição dessa para ela não sofrer durante o futuro dela. Quer ver uma outra coisa interessante? Derrubando argumentos, né? Primeiro, eu gosto de tatuagem. Eu vou deixar de fazer tatuagem porque você não quer? Impossível. Você não manda na minha vida. Eu gosto de fumar. Eu vou deixar de fumar porque você não quer? Não. A minha esposa carrega um anencéfalo. Eu serei obrigado a passar pelo estresse, porque é um estresse. Veja só que situação interessante. Anencéfalo, um exemplo apenas. Que a discussão inicial foi de anencéfalo, depois veio lá o problema da 12ª semana. A minha esposa vai passar por um parto. Nós vamos ter uma criança que vai nascer, que vai viver, que vai nos trazer alegria e depois certamente vai nos trazer tristeza porque ela vai morrer. Porque você quer. Você decidiu que dentro da minha casa nós vamos criar uma criança que vai morrer. Que não tem cérebro. Que não tem cérebro. Você me desculpe, você não manda na minha vida privada, nas minhas decisões pessoais. Eu não quero passar por este estresse de ter que sepultar uma criança porque você decidiu assim. Logo, o legislador brasileiro, ele assegura que eu posso decidir sim quanto ao abortamento até a 12ª semana, em casos normais, e se for anencéfalo ou alguma outra doença que impeça a continuidade da vida, isso que é interessante, porque a decisão começou com o anencéfalo, né? E aí nós tivemos uma ilação dessa decisão dizendo que qualquer outra doença que impeça a manutenção da vida do nascituro vai permitir o abortamento. Inclusive, nesse assunto, uma mulher que está andando na rua e é violentada por um marginal e ficar grávida... Ela pode praticar o aborto. Ela não é obrigada a carregar um filho desse. A vítima do crime.
Não né? é. Não é, de forma Concorda? alguma. Ela não é obrigada. A legislação, no caso dela, admite o abortamento, que é chamado de abortamento moral. E olha que hipocrisia. Eu vou falar mais uma coisa que é bem hipócrita. O Código Penal, que é da década de 40, é uma legislação machista, é uma legislação com uma carga religiosa extremamente forte, né? E ele permite o aborto por estupro por uma questão moral, honra do homem. Ah, se for para proteger a honra do homem, pode abortar. Se for uma questão da mulher, ela não pode decidir. Isso é uma hipocrisia, Olha né? que tá. E a religião preserva toda essa questão. Ah, porque o aborto é contra Deus, porque o aborto é contra... O aborto é uma questão muito mais complexa do que falar de uma religião daqui ou dali. O aborto em si, ele envolve o prosseguimento com um ser que não é desejado por motivo que for e que vai gerar violência, vai gerar outras coisas que nem você falou. Eu tive, falando em religião, quando eu fui... foi uma tese de doutorado, né? E ela foi posta na banca. A banca foi composta por 5 doutores e alguns pós-doutores. Entre eles, dos 5, apenas um era mais ou menos favorável à minha tese. Os outros 4 odiavam, porque eu tinha um padre, né? Na verdade era um bispo belga, que lecionava na universidade na época. Eu tinha um biólogo, que não conhecia direito, mas era um biólogo, que adotava a teoria continuatista, né? E essa teoria natural ou continuatista diz que só vida pode gerar vida, então não existe, o aborto é necessariamente um crime de homicídio, né? Porque só vivo pode criar vivos, e ele era contra a tese do aborto, e foi muito difícil. Eu fiquei lá na sabatina por mais de 5 horas, né, apanhando, e no fim a minha tese acabou sendo aprovada, milhões de ressalvas morais. Mas, como eu disse, dentro da minha tese, eu fui extremamente legalista. Eu tentei afastar ao máximo a influência religiosa e essa influência boba, moral, tipo, eu sou contra porque eu sou contra. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, nós temos que olhar a realidade, e o livro traz argumentos constitucionais, inclusive. Quer ver uma outra coisa interessante? Eu estou numa situação financeira positiva. Eu, mulher, né? Estou com um emprego, estou estável, planejei a minha vida, quero ter tantos filhos, e de repente acontece um acidente na minha vida, não tenho mais condições financeiras, nem de me sustentar, só que eu me encontro grávida. Vou parir mais uma criança para sofrer junto comigo, e a Constituição Federal garante a estabilidade mínima para uma criança, que é acesso à educação, talvez eu não possa oferecer, alimento, lazer, roupa, e eu não posso oferecer porque eu me encontro hoje, no meio de uma gravidez, numa situação econômica que eu não estava quando eu planejei. Agora, para a gente encerrar esse bloco aqui, que a conversa está muito interessante, faz um comentário sobre aquele caso, aquela mulher moradora de rua que sofreu uma laqueadura e a imprensa inteira julgando que foram violados os direitos constitucionais dela. E ela já tinha 8 filhos. Vamos lá. O que aconteceu ali foi realmente um atropelamento jurídico. Por quê? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente quer. Eu não sou contra ela ter sofrido a laqueadura de forma alguma, eu sou contra o processo que a levou. Porque o que foi feito ali foi uma atrocidade, foi suicidado, eles mataram o direito, né? Foi um homicídio, não um suicídio, um homicídio do direito. Porque o promotor pediu, o juiz autorizou e não foi nomeado um curador para defender os interesses daquela mulher. Qual é o grande problema disso? Nós estarmos diante de um Estado ou de um judiciário autoritarista. De repente, um promotor cisma com você e fala que você tem que amputar um braço. Ele faz o pedido, o juiz autoriza e você, que é o interessado, não foi ouvido e perde um braço. Então, qual é o grande problema? Não é o resultado ela ter passado pela laqueadura, é como se chegou a este processo de laqueadura, que é uma situação autoritária. Agora, vamos analisar o caso daquela mulher, que a imprensa falou e tal. A pergunta é, essas 8 crianças onde estão? Ela tem condição moral de educar? Ela tem condições econômicas de oferecer alguma coisa? O Estado tem condições de oferecer alguma coisa para ela? Absolutamente nada. Né? A gravidez foi desejada? Foi planejada? Óbvio que não. O que nós precisamos é de uma política de controle de natalidade. Tá? É isso que nós precisamos. Se nós olharmos a distribuição de natalidade no país, nós vamos ver que os estados mais pobres continuam gerando mais crianças. Isso é uma consequência cultural. Não, isso continua gerando pobreza. É isso que gera pobreza.
Né? Por quê? Onde se comem 2, comem 3. Pode ser, mas não vão para a escola. 3, não vou oferecer um plano de saúde para 3, não vou dar vestimento para 3. Então esse argumento superficial cai por terra. Nós temos que ter controle, sim, sobre natalidade. E temos que liberar o aborto. O aborto já foi liberado, mas nós temos que conscientizar. Não é que eu quero que você pratique o aborto, eu quero que você tenha a opção de querer fazer ou não, e não se submeter à vontade do próximo. É isso que eu quero. Com certeza, eu acho que está certíssimo. Eu vou chamar os nossos Acho que eu me estendi um pouquinho, né? Não. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto e outros assuntos no próximo bloco, tá bom, Jamil? Até já, pessoal. Até já, hein? Vamos lá.